Lucas 24, 49. Quem já achou, diga amém. Repita comigo, por favor. E eis que sobre vós, eu sei que vocês estão poucos, mas dá para fazer melhor. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Diga, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. O tema da mensagem hoje é revestir-vos do Espírito Santo. Qual é o tema? Revestir-vos do Espírito Santo. Olhem para mim. Jesus não nos chamou apenas para sermos crentes. A gente fala de ser crente, ser católico, ser espírita. Nós estamos falando de religião. Concorda comigo? E Jesus nunca passou na cabeça dele de criar uma religião. Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é o Deus encarnado. Jesus é o Deus que se encarnou e veio a essa terra para resgatar o homem dos seus pecados. E ao resgatar o homem dos seus pecados, por sua morte na cruz e sua ressurreição, Jesus então fundou a igreja. E a igreja é uma comunidade de pessoas chamadas por Jesus para implantar o seu reino na terra. Então a igreja de Cristo, ela não é representada pela placa de Assembleia de Deus, de Batista A, de Batista B, de Presbiteriana, de Católica Romana, de tantos nomes que existem por aí, que identificam instituições. Mas a igreja, como nós acabamos de cantar aqui em um dos nossos louvores, ela é o corpo de Cristo, onde o próprio Cristo é a cabeça da igreja. Então, de Cristo flui a vida para a igreja. A igreja, então, ela não é uma organização acima de tudo, a não ser, atualmente, ela tem a sua parte organizacional, seu endereço, seu CNPJ, seu presidente, suas funções sociais. Mas no projeto de Deus, a igreja é um organismo. Esse organismo que foi criado por Deus para aniquilar o poder das trevas e proclamar o reino dos céus. Então, por meio de você, olha para mim que eu vou falar agora. Por meio de você que é crente, você sabe qual é a perspectiva de Jesus com você? É que onde você chegar, chega a presença de Deus. Onde você chegar, o próprio Jesus está chegando por intermédio de você. Onde você chegar, a liberdade de Cristo está chegando por meio de você. Onde você chegar, o perdão de Deus está chegando através de você. Porque você já não é mais um pecador preso nos seus pecados, uma pessoa presa na sua iniquidade, mas você foi liberto por Jesus, purificado por Jesus, perdoado por Jesus. Seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você que já tem Jesus na sua vida é um agente de Deus aqui na terra. É por isso que as pessoas olham para nós e veem diferença em nós. É por isso que as pessoas olham para você e veem diferença em você, porque você é um agente do céu. E você precisa entender isso e encarnar isso em você, porque há poder na sua vida. Você pode não ser um agente de Estado, uma autoridade na sociedade, como é talvez o delegado, o prefeito, o juiz, o promotor de justiça. Cada um representa ali o Estado, mas você é uma autoridade do céu. As pessoas podem até olhar em você como uma pessoa comum, qualquer, mas os demônios sabem que não.
O inferno sabe que não. Por quê? Em você habita o Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir glória a Deus mais forte? Eu posso ouvir glória a Deus mais forte? Agora, para que isso seja realidade na nossa vida, Jesus então determinou seus discípulos. Os discípulos já tinham aprendido a palavra, já tinham se batizado, já tinham decidido seguir a Jesus. Aí Jesus está preparando e dizendo: eu vou voltar para o Pai. O que não significa que acabou a obra. O que não significa que as coisas vão parar aqui. O que não significa que daqui para frente não vai continuar acontecendo o que estava acontecendo comigo aqui. Sabe por quê? Eu estarei em vocês. E a obra vai continuar. Aí Jesus vai dizer para eles: e tem mais uma coisa: vocês serão revestidos de poder. Aí vou dar um exemplo para vocês. O que é ser revestido de poder? Se eu tirar aqui esse paletó, eu estou vestido. Sim ou não? Vestido. Quando eu coloco o paletó, eu estou revestido. Quem consegue entender isso? Glória a Deus. Revestir é vestir de novo. Revestir é vestir algo por cima do seu vestido. Olha para mim então. Tem salvação de Deus na sua vida. Tem graça de Deus na sua vida. Tem perdão de Deus na sua vida. Mas além disso, ele diz: agora eu vou te dar uma outra veste por cima desse tudo, que é o quê? Poder do Espírito Santo para você. Eu vou te dar poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo, meus irmãos, é o que faz toda a diferença na vida de crente. E nós estamos vivendo um tempo que muitos crentes estão desprezando isso. Tem crente que fica por aí mendigando milagre, mendigando salvação, pagando para receber milagre, pagando para receber profecia, pagando para receber oração. E Deus está dizendo para você: eu quero te dar poder, para você não pagar para receber, mas você ser um agente para curar outras pessoas, para libertar outras pessoas, para fazer a diferença na vida de outras pessoas, para você ser uma autoridade espiritual na tua casa. Porque na igreja de Jesus você tem um pastor, você tem aqui os obreiros, mas quando você chega na sua casa, não vai ficar sem autoridade espiritual, não. O Espírito Santo de Deus está concentrado na tua vida, e você é uma autoridade espiritual na tua casa. O diabo não pode imprimir derrota na tua casa, porque você é um agente espiritual dentro da sua casa. É por isso que Jesus está dizendo: revesti-vos do Espírito Santo. Aleluia. Então, o revestimento do Espírito Santo, irmãos, ele é o único evento que nos mantém vivos espiritualmente. O que é um crente? Um crente avivado é um crente cheio do Espírito Santo. Um crente avivado é um crente revestido do Espírito Santo. Eu preciso continuar falando sobre ser cheio do Espírito. Eu preciso continuar falando sobre revestimento do Espírito. Eu preciso continuar dizendo que Jesus quer batizar os crentes mais antigos que não são batizados, que Jesus quer batizar as crianças, que Jesus quer batizar os adolescentes, que Jesus quer batizar todos aqueles que se dispuserem a ser cheios, revestidos do poder do Espírito Santo. Aleluia. Primeiro, ele está dizendo: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. De quem é a promessa do revestimento de poder? A promessa do revestimento do poder de quem? De Deus. É do Pai. Onde é que Deus ele faz essa promessa? Se você lê o Antigo Testamento, Deus já vinha capacitando pessoas com o Espírito Santo para fazer a sua obra de uma maneira limitada, mas ele capacitou Josué, capacitou Sansão, capacitou Gideão, capacitou Davi, capacitou Saul. Ele vinha capacitando as pessoas. Lá no livro de Joel, ele faz a promessa dizendo assim: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Aí já não é mais um derramamento, um enchimento limitado, mas um derramamento, um transbordamento do Espírito de Deus para capacitar as pessoas
para fazer a vontade de Deus. O apóstolo Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 49, ele vai pregar em Jerusalém e vai dizer, o versículo 39, melhor dizendo, e vai dizer assim, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Veja que ele pregou isso há mais de 2000 anos, e ele já tanto quanto o nosso Senhor chamar. Significa que você está no plano de Deus para ser cheio do Espírito Santo. Deus quer encher você do Espírito Santo. Então essa promessa é para os nossos dias, porque o Senhor diz: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Que são os últimos dias? Os últimos dias, querido, começa com a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo. Todos os dias da igreja na terra, até o arrebatamento, são chamados últimos dias. Por quê? Porque depois do evento da morte de Cristo, sua ressurreição, sua ascensão ao céu, não haverá outro evento para a salvação. O tempo da salvação é esse. O tempo da salvação é agora. A obra da salvação já foi consumada. Não temos que esperar outra coisa para a salvação, a não ser a vinda do Senhor Jesus para a consumação dos séculos e o juízo de Deus e o estabelecimento da eternidade. Essa é a nossa esperança, a segunda vinda de Cristo Jesus. Então, a igreja, os crentes, precisam ser cheios do Espírito Santo hoje, precisam ser cheios do Espírito Santo agora. Esse é o tempo, esse é o momento de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Segunda coisa, a igreja, ela precisa do revestimento do Espírito. Por quê? O revestimento do Espírito, ele marcou a fundação da igreja. Quando nós lemos o texto aqui, ele diz: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Os crentes não podiam sair de Jerusalém, não podiam pregar, não podiam fazer nada até que o Espírito Santo descesse e se manifestasse sobre eles. Somente após a descida do Espírito Santo é que a igreja estaria autorizada a fazer a obra da pregação, da propagação do Evangelho de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1, vai dizer que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, quando de repente veio do céu o som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Vejam vocês que a igreja de Jerusalém, ela fez toda a diferença, porque todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo: todos foram cheios do Espírito Santo. E eu faço uma pergunta para você: você já está cheio do Espírito Santo? Responda para você. Já está transbordando o Espírito Santo na sua vida? Você é a igreja do Senhor? Se Jesus batizou todos, Ele quer continuar batizando todos. Aleluia. Não pode, irmãos, nós continuarmos comendo. Aquela irmã é a irmã do coque, é a irmã cheia do Espírito Santo. Vai lá com aquela irmã. Você também tem que ser cheio do Espírito Santo. O grande problema hoje é que tem muito crente preguiçoso, crente caroneiro, crente que quer caminhar nas costas dos outros, crente que não se converteu direito, aqueles crentes que ainda estão confiando no sacrifício, né? Naquele negócio de ficar fazendo aquelas mandingas para conseguir alguma coisa. Não, meu irmão,
Aqui é contato direto com o céu. É você colocar sua fé em ação. É você crer na palavra do Senhor e ser um crente cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. O que a palavra do Senhor nos mostra é que todos foram cheios do Espírito Santo. Imagina todos cheios do Espírito Santo. A irmã, menorzinha lá da igreja, quando ela passava, esse tipo de endemoniado, ela não precisava chamar Pedro. Ô, apóstolo Pedro, tem um endemoniado lá da minha casa. Ela estava cheia do Espírito Santo, ela resolveu o problema. Glória a Deus. Aí tinha um outro para ser curado. Vou ligar aqui para o apóstolo Tiago, para ele orar por você. Não, ela está cheia do Espírito Santo. Ela ora e Jesus faz a obra. Aleluia. Aí, queridos, tinha um outro lá querendo ser salvo, pecador. Ela chegava lá, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo. O Evangelho é o poder de Deus para mudar a sua vida, porque todos estavam cheios do Espírito Santo. Nós não podemos nos acostumar, irmãos, com esses crentes geladeiros do nosso lado, esses crentes prodóxicos, cônsul, Brastemp. Essas geladeiras que não querem saber de nada, só congelando, mais frio do que o Polo Norte. Jesus quer aquecer você, quer te encher de poder, quer revestir você. Nós estamos vivendo um tempo de muita gente vazia, fraca, porque não quer buscar poder do céu, não quer buscar poder do alto. Aí a dificuldade vem, as pessoas não têm autoridade. Poder é o que, irmão? É a autoridade de Deus na nossa vida. Nós precisamos ter a autoridade de Deus na nossa vida, poder de Deus na nossa vida, porque quando o crente tem poder, o diabo foge, o inferno foge, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro lugar, o revestimento do Espírito Santo foi fundamental na transformação e na capacitação dos primeiros obreiros, dos apóstolos do Senhor. Quando você olha para a vida de Pedro, aí você pensa, Pedro estava ali, perto de Jesus. Na hora que ele estava animado, na hora que ele estava desanimado, porque o grande ser Espírito é assim. Aí Jesus vai ser preso. Pedro é crente, mas anda com a espada, ele arranca a espada, corta a orelha do outro. Um problema para Jesus, Jesus tem que corar a orelha do homem, porque era um crente carnal, não um crente espiritual. Aí é Pedro que fala para Jesus, Jesus, eu vou contigo até a morte, pode contar comigo, se vier para o Senhor, ou para pegar o Senhor, tem que passar por cima de mim. Quando prende Jesus, depois dela fazer toda aquela presepada, aí ele se assenta lá no pátio da casa de Anás e Caifás, lá do sumo sacerdote. E o que ele faz? Chega uma menininha, né? Olha para mim aqui, Natália. Imagina um adolescente assim. Chega lá, tu também é um deles. Jesus. Tu andavas com Jesus. Eu que Jesus, nem conheço Jesus. Quem é Jesus? Não sei quem é ele, não. Nem é Jesus. Aí daqui a pouco vem o outro lá, tu também andava com Jesus. E não conhece esse Jesus, não. Aí terceira vez, alguém vem, tu fala como ele, tu parece demais com ele, tu andavas com ele sim. Aí ele nega, eu não conheço, fica zangado, ele fica bravo. Não conhece esse Jesus, não sei quem é ele. Aí o galo canta. Quando o galo canta, ele lembra das palavras de Jesus. Aí a Bíblia diz que ele chora amargamente. Jesus morre. E Jesus ressuscita ao terceiro dia. E Jesus não aparece logo para Pedro. Pedro fica zangado. Ele vai, chama, todo mundo fala, vamos parar com esse negócio, vamos pescar. Para saber o que é pescar. Passou isso aí, acabou. O tio saiu pela culatra, a gente se enganou. Então vamos embora. Reúne a turma de pescadores e volta para o mar. Mas lá no mar Jesus vai e busca Pedro e diz, Pedro, você vai ser obreiro, você vai apacentar os cordeirinhos, vai para Jerusalém. E Pedro vai para Jerusalém. E quando o Espírito Santo desceu, Pedro estava em Jerusalém, foi batizado no Espírito Santo, foi revestido do poder. E quando revestido do poder, alguém estava lá dizendo, estão embriagados, estão cheios de vinho, esse povo está louco. Quem se levanta? Pedro. Esse povo não está embriagado,
Esse povo não está louco, esse povo está cheio do Espírito Santo, é a promessa feita. Joel já tinha profetizado, aleluia, e vocês precisam se arrepender. Agora Pedro vai preso, e Jesus liberta Pedro, e Pedro corre risco de vida, mas a presença do Espírito Santo muda o comportamento de Pedro. A presença do Espírito Santo muda o nosso comportamento. Tem crente que é muito inconstante, né? Um dia está na igreja, outro dia não está, um dia está crente, outro dia não está, porque não deu lugar para o Espírito Santo, não está revestido do poder do Espírito Santo. Mas quando é revestido do poder, ele vence os desafios, ele vence as barreiras, porque o Espírito Santo muda, transforma o nosso caráter e nos capacita para fazer a obra de Deus. Você lembra de Estevão? Nós temos aqui a história de Estevão em Atos capítulo 7, versículo 55. Estevão estava sendo apedrejado, julgado, mas o texto diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Aleluia! Quando você está cheio do Espírito Santo, mesmo pedra querendo cair sobre a sua cabeça, meu irmão, você não vai murmurar, você não vai desviar, você não vai fugir, mas você vai ver a glória de Deus, você vai ver a presença de Deus, você vai ver a presença de Jesus. Aleluia! O que dizer de Filipe? O capítulo 8 de Atos tem a história de Filipe. A perseguição veio sobre Jerusalém, mataram o tio Estevão, depois mataram o Tiago. Herodes estava gostando de matar os apóstolos, aí muitos saíram dispersos, e a Bíblia diz que Filipe, ele resistiu à perseguição, mas ele não se escondeu. Ele não foi para uma gruta, ele não foi para um quarto escuro, ele não foi se trancar no lugar, mas ele, cheio do Espírito Santo, chegou em Samaria, e a Bíblia diz que muita gente já havia se convertido ao Senhor pela vida de Filipe, que estava ali pregando o Evangelho de Jesus. E Filipe era tão cheio do Espírito Santo que o texto diz que um anjo do Senhor chegou para ele e falou: ó, desce ali para a estrada, para o lado sul, no caminho que desce para Jerusalém, para Gaza, que está deserto. Pode falar em Gaza, vocês estão vendo a guerra lá em Gaza. Aí o anjo do Senhor chegou e mandou Filipe lá para aquele lugar, chamado Gaza, né? E lá não dão aquelas guerras para lá. Aqui, mandou para Gaza, e ele foi. Aleluia. Quando ele vai para aquela estrada, aí tem uma carruagem com um mordomo, um chefe da rainha ali de Candace, que era a rainha dos etíopes. E aí, queridos, aquele moço está ali lendo o livro de Isaías, e o Espírito do Senhor disse a Filipe: chega e fica perto desse carro, junta-te a esse carro. E ele corre e ouve que o homem está lendo o livro do profeta Isaías, e ele pergunta: tu está entendendo o que você está lendo? Estás entendendo o que está lendo? E aquele homem diz: não estou entendendo. Ele diz: então sobe para cá, para esse carro. E ele explicou para aquele homem sobre a palavra de Deus. E quando aquele homem entendeu a palavra de Deus, chegou perto de uma água, de um córrego, né? Ou de um igarapé, como dizem por aí. E ele diz: olha, tem água aqui, eu já quero ser batizado, porque eu quero morrer para o mundo e quero viver para Deus. Aleluia. O que me impede de ser batizado se eu creio? E a Bíblia diz que Filipe batizou aquele chefão lá da rainha Etiópia. Aí o evangelho agora já tem um africano, já sai do Oriente Médio, um africano já está batizado e já vai levar a palavra de Deus, aleluia, lá para a África. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que isso acontece? Porque tem alguém cheio do Espírito Santo. Você não pode entender, meu irmão, o que o Espírito Santo é capaz de fazer através de você. Você pode encontrar uma criança na rua e você cheio do Espírito Santo, uma pessoa na rua e você cheio do Espírito Santo. Você fala de Jesus para essa pessoa, você muda a vida dessa pessoa, e essa pessoa pode atravessar fronteiras e converter muitos outros para a glória do nome do Senhor. Agora, eu vejo aqui que Filipe era tão cheio do Espírito, que agora ele estava aqui no carro,
daquele etíope. Mas quando ele terminou a obra, aí a Bíblia diz que ele já não precisou mais de carro. O Espírito Santo tomou Filipe, e ele agora já se achou numa outra cidade chamada Azoto, pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi trasladado pelo Espírito Santo de Deus. Você crê que o Espírito Santo pode fazer isso? Glória a Deus, ele é poderoso para fazer isso. E nos últimos dias eu creio que ele vai fazer isso. Aliás, eu não posso mais falar em últimos dias, eu tenho que falar em últimas horas. Porque se é nos últimos dias, há mais de 2000 anos atrás, agora nós estamos nas últimas horas do relógio escatológico de Deus. Talvez nos últimos minutos do relógio escatológico de Deus. Nós estamos vendo os acontecimentos por aí. E é o momento de você não titubear, mas você buscar o poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Não é hora, meus irmãos, de mimimi. Não é hora de ficar olhando para a vida do outro. Não é hora de ficar procurando, pelo e pulga. É hora de você buscar o poder do Espírito Santo de Deus. Não é hora de ficar transferindo a responsabilidade da tua salvação, da vida espiritual para outras pessoas. Mas é hora de buscar a presença de Deus para a sua vida. O que dizer, querido, de Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo começou a gostar de servir a Herodes, matando os apóstolos. Mas veja o que acontece em Atos 9:17 com a vida de Paulo. O texto diz assim: então Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Aleluia. Qual foi a primeira coisa que Paulo precisou fazer, irmãos? Foi ser cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Paulo se tornou o maior missionário de todos os tempos. Por quê? Porque ele era poliglota, porque ele era cidadão romano, porque ele era judeu, da tribo de Benjamim. Não, porque foi cheio do Espírito Santo. O que faz a diferença na nossa vida é sermos cheios do Espírito Santo. Em quarto lugar, nós voltamos aqui ao tema que diz: revesti-vos do Espírito Santo. Revesti-vos do Espírito Santo. Ser revestido do Espírito Santo é uma ordem imperativa de Jesus. Não é uma condição que você possa escolher ser ou não ser, estar ou não estar. Quando nós vemos Lucas 24:49, ele vai dizer: e eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ele não deu uma condição. Se vocês quiserem, se vocês puderem, olha, eu recomendo. Não é uma recomendação. Recomendação é diferente de uma ordem. Ele determinou: eu vou enviar a promessa do meu Pai. Fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. É uma ordem imperativa. Não pode ter crente vazio. Não pode ter crente sem a presença. Não pode ter crente sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Agora, vamos prestar atenção nesse versículo para a gente concluir essa mensagem aqui. Ele disse assim, ó: ficai em Jerusalém até. Por que tem muita gente que não é batizada do Espírito Santo? Porque sai da posição. Ele não falou: fique em Jerusalém um dia, 2 dias. Fique em Jerusalém, tente lá se acontecer, não. Ficar em Jerusalém até. Você tem que permanecer no lugar do revestimento, do poder,
até você ser cheio do Espírito Santo. Você não pode desistir de buscar. Ah, pastor, mas eu já tenho 30 anos de crente, não fui batizado no Espírito Santo. Problema, continua orando e buscando. Permaneça na busca, permaneça no lugar, permaneça crendo, permaneça buscando. O poder do Espírito Santo fica em Jerusalém. O que é Jerusalém, irmãos? Vai significar para nós aqui o lugar onde você deve permanecer na palavra, na promessa, na oração, no jejum, na consagração, na busca. Se você não é batizado no Espírito Santo todo dia, você precisa orar e buscar batismo no Espírito Santo. Ah, pastor, estou levantando. Ore e diga: Jesus me batiza no Espírito Santo. Vou almoçar, Jesus me batiza no Espírito Santo. Chegou a tarde, Jesus me batiza no Espírito Santo. Chegou a noite, Jesus me batiza no Espírito Santo. Vou deitar, Jesus me batiza no Espírito Santo. É madrugada, Jesus me batiza no Espírito Santo. Permaneça até ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa permanecer. Agora, quem é que batiza? Quem batiza é Jesus. Jesus é a fonte de poder, porque é ele que diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Se você prestar atenção aqui no verbo enviar, na sua conjugação, ele está dizendo envio. Então aqui, nós temos um pronome oculto, que é o pronome eu. Eis que sobre vós envio. Eu envio. É ele que envia. É ele quem batiza. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Pastor, então como é que eu oro para ser batizado no Espírito Santo? É simples: Jesus me batiza. Jesus me batiza no Espírito Santo. 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 Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jesus me batiza no Espírito Santo. Jesus me batiza no Espírito Santo. Jesus me batiza no Espírito Santo. Pastor, quantas vezes até você ser batizado? Até ser batizado, você vai pedir Jesus, porque a promessa é dele. Aleluia, a promessa é dele. Ele é o batizador com o Espírito Santo, e você precisa crer que ele batiza no Espírito Santo. E qual é a condição para se receber o batismo do Espírito Santo do revestimento? É ser crente. Ser crente. O que é ser crente, pastor? É crer. Tem gente que não recebe porque não crê. Ah, pastor, preciso ter 40 dias de jejum para dizer não. Eu já vi gente aceitar Jesus ser batizado no Espírito Santo. Estava fazendo uma cruzada no ginásio da Ribeiro, na cidade de Montes Claros, juntamente com o pastor Jefferson Kennedy, nos anos de 97, 98. E era uma cruzada de curas de milagres. E ali um moço que estava canceroso, ele foi revelado para ele ali e foi à frente, e Jesus curou aquele moço. Quando Jesus curou aquele moço, o pastor perguntou para ele: você quer aceitar Jesus como Salvador? Ele disse: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Quando ele levantou as mãos, aceitou Jesus, e começou-se a orar por ele, por arrependimento, ele confessando a Jesus como Salvador, terminando a oração, ele começou a falar em línguas estranhas. Foi batizado com o Espírito Santo. Não deu tempo de jejuar, deu tempo de consagrar. Era o culto dele ali, que ele foi para receber o milagre, recebeu a cura, recebeu Jesus e foi batizado com o Espírito Santo. Agora, queridos, tem muita gente que não recebe porque fica achando que é mérito. É mérito, é meu mérito, é por isso eu consagro o jejum. Não, você só tem que crer. É por isso que Jesus diz que aquele que não se tornar como uma criança não pode ver o reino do céu. Qual é, irmãos? A maior virtude de uma criança é acreditar. Ninguém cuida dela. Sim ou não? Você põe uma criança aqui em cima de um lugar alto e fica embaixo, fala que ela pula e abre os braços. O que ela faz? Ela está nem preocupada com o perigo. Ela está olhando que tem alguém ali com os braços que ela confia.
e que vai segurar e não vai deixar ela machucar, não vai deixar ela cair. Mas nós, muitas das vezes, queremos ser adultos demais no nosso relacionamento com Deus. Aí a gente quer julgar Deus, a gente quer ser racional demais, a gente quer colocar as regras para Deus trabalhar na nossa vida, a gente quer colocar o nosso jeito para Deus trabalhar na nossa vida, e aí a gente vai perdendo as maravilhas, as bênçãos, as coisas gloriosas que Deus tem para a nossa vida. Mas essa noite eu quero te dizer uma coisa: Deus quer encher você. Jesus quer encher você, Jesus quer batizar você, Jesus quer renovar você, Jesus quer transformar você, Jesus quer fazer de você um gigante espiritual, um gigante na fé, uma pessoa cheia de autoridade. Eu me amarro, irmãos, na Bíblia, porque tinha uma coisa que os apóstolos faziam que fazia toda a diferença, que o crente cheio do Espírito Santo faz. Quando eles iam falar com alguém ou reagir pelo Espírito Santo de Deus, o texto assim, fitando os olhos nele, ele olhava olho no olho. Quando ele olhava olho no olho, a autoridade era comunicada. Quando você está com medo, você abaixa a cabeça, você treme, você olha para o lado. Mas quando você tem autoridade, é olho no olho. Paulo fitando os olhos nele, Pedro fitando os olhos nele, João fitando os olhos. Aleluia, e liberar poder sobre a vida daquela pessoa, sobre o mal que está sobre a vida daquela pessoa, e as maravilhas de Deus aconteciam por meio daquelas pessoas. Você crê que maravilhas de Deus podem acontecer por intermédio da sua vida? Se você crê, fica de pé comigo neste momento. Aleluia. Glorificado seja para todos sempre o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Antes de orar com você, eu quero perguntar se tem alguém, aleluia, que quer entregar a vida para Jesus nesta noite. Você ainda não confessou Jesus como Salvador, ou parou na caminhada, desistiu de caminhar, e hoje você quer caminhar com Jesus. Se você quer fazer isso hoje, aleluia, quer vir para Jesus agora, dá um sinal com a sua mão, ou vem aqui à frente, nós vamos orar por você. Tem alguém entre nós? Não tem? Glória a Deus. Eu gostaria então de convidar todos que querem ser cheios do Espírito Santo para vir aqui à frente. Aleluia. Talvez você já é cheio, mas você quer ser renovado, você quer ser transformado, você quer ser mudado. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Tem um louvor aí? Então manda botar o playback lá e cantar. Vem para frente com o coração aberto.